Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série na qual estamos desenvolvendo o nosso joguinho espacial, atmosférico, abstrato, muito louco. E no vídeo de hoje a gente vai construir a tela de Game Over. Então a gente vai trabalhar bastante CSS aqui, beleza? Então vamos ao código. Então o que a gente quer? Vamos aqui no nosso index.html e eu vou começar construindo a estrutura HTML e aí a gente vai customizar essa estrutura, né? Vamos estilizar essa estrutura com o CSS e finalmente vamos dar funcionalidade a essa estrutura com o JavaScript. Eu vou usar uma tela modal, quer dizer, vai ser um elemento, vai ser um div, que eu vou dar aqui as dimensões adequadas e eu vou jogar na frente da nossa tela de jogo. E aí dentro desse tela modal a gente vai ter um containerzinho com os dizeres ali, Game Over, né, a pontuação final do jogador e um botão para começar uma nova partida. Beleza? Então vamos começar a construir isso aí. Primeiro eu vou ter aqui uma div, eu vou dar uma class, eu vou chamar de modal. Eu vou dar também uma ID para poder referenciar esse modal de dentro do código JavaScript depois. Eu vou chamar isso aqui de Game Over Modal. Beleza? Então, dentro desse modal é que a gente vai construir a nossa tela de Game Over. Então, eu já posso vir aqui no arquivo de CSS, criar aqui uma referência para o nosso modal, a classe modal. E aí eu posso dar aqui, atribuir uma largura, que eu vou colocar como 100% do nosso view width, ou seja, da largura do que está sendo visualizado, né, da nossa tela. Vou colocar também uma altura, que vai ser 100% do nosso view height, a altura da nossa tela. E vou colocar aqui um background color, para a gente já conseguir ver o nosso modal. Então vou usar aqui um RGBA, ele vai ser totalmente preto e ligeiramente translúcido, tá? Se eu colocasse aqui o valor 1, vocês sabem, né? Ele ia ficar 100% opaco, mas eu vou colocar o valor 0.9 para a gente conseguir ver um pouquinho do que está atrás do nosso modal. Se eu colocar do jeito que está aqui, a gente atualizar aqui o nosso projeto, o nosso modal já está aqui, só que reparem aqui do lado, tem uma barra para deslizar a tela. Então, na verdade, ele empurrou o nosso canvas para baixo. Não é isso que a gente quer. Como que a gente evita isso? A gente bota aqui um position absolute. Então, se eu atualizar aqui agora, o nosso modal está em cima do nosso canvas. A gente consegue ver aqui o jogo um pouquinho ainda atrás, né? Deixa eu botar ele um pouquinho mais transparente aqui para a gente poder ver melhor. Vou botar 0.5. A gente consegue ver o nosso player, consegue ver os inimigos, o score, só que eu não consigo interagir. Eu clico aqui e o nosso player ele não dispara, porque eu estou clicando no modal, eu não estou clicando no canvas. E se vocês forem ver no código lá, o Event Listener que a gente atribuiu foi ao canvas, né, para fazer o player disparar, não ao modal. Então a gente não consegue interagir com o canvas quando o modal está na frente. Beleza? Vou voltar aqui para o ponto 9, a opacidade do modal. E agora eu vou criar aqui os elementos dentro do modal. Então a gente vai ter uma outra div aqui. Eu vou chamar, vou dar uma div para ela de Game Over Container. E dentro dessa div aqui a gente vai ter os elementos. Quais elementos? Bom, primeiro eu vou querer um texto escrito Game Over, tá? Então vou colocar aqui um H2 com os dizeres Game Over. Embaixo desse texto eu vou colocar uma linhazinha, um HR. Aí logo abaixo dessa linhazinha eu vou colocar um H1, ou seja, um texto maior do que o H2, tá? Para ter mais destaque, que eu vou chamar, botar um ID aqui, de Game Over Score. Então esse texto aqui vai ser para exibir para o jogador
qual foi a pontuação dele no final do jogo. E aqui embaixo eu vou colocar um P, um parágrafo, que eu vou colocar aqui, ó, your score, para deixar claro para o jogador que o valor que está ali em cima é a pontuação que ele fez naquele jogo. Lembrando que a gente pode, por exemplo, armazenar uma pontuação máxima, né, registrar aqui a melhor pontuação já jogada e exibir isso no final. A gente poderia copiar isso aqui, colocar aqui embaixo e dizer aqui que seria o best score, né? Por exemplo. Aí a gente mudaria aqui para best score e tem vídeo no canal aqui já que ensina a usar o local storage do próprio navegador, né, para armazenar pontuação nesse tipo de situação. Eu não vou fazer isso aqui nesse projeto, tá? Vou só mostrar aqui a pontuação que foi feita durante aquela partida. E finalmente, eu vou colocar aqui um button. Vou chamar aqui de New Game, que o jogador vai clicar aqui para começar uma nova partida, caso ele queira. Vou chamar isso aqui de BTN New Game. Deixa eu tirar o mouse aqui. Então essa é a nossa estrutura, tá? Temos aqui o nosso modal, que vai ser a tela que vai cobrir o canvas, né, que vai chamar aqui para frente do canvas. E dentro desse modal a gente vai ter o container. Dentro desse container a gente vai ter um texto game over, uma linha separando esse texto do resto do corpo da mensagem. A gente vai ter um texto que vai exibir o placar que foi alcançado ao longo da partida. Um texto para indicar para o jogador, né, porque aquilo ali foi a pontuação dele. E um botãozinho para ele começar uma nova partida. Beleza? Se a gente vier aqui e der um F5, o botão já apareceu aqui, o resto não dá para ver porque está preto, mas eu posso selecionar aqui, ó, tá vendo? Já está lá nosso game over, a pontuação final e o your score, né? Claro que ainda não está funcionando porque a gente ainda não atribuiu o JavaScript, mas vamos organizar isso aqui direitinho. Então vamos vir aqui no Style CSS, eu já vou mirar aqui no container. Game over container. Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o container para o meio da tela. Então, antes da gente mexer aqui no Game Over Container, então, eu vou vir aqui no modal, eu vou botar aqui um display flex, um justify content, passando o valor center. Vou passar aqui um align items, passando também o valor center. Então, se a gente der um F5 aqui agora, ó, o nosso conteúdo já foi para o centro da tela. Beleza? Então, sempre que vocês quiserem centralizar alguma coisa dentro de um elemento, você transforma esse elemento em flexbox, né? Usa aqui o display flex, para virar um flex container, na verdade. E aí você passa esses valores aqui, ó, esses atributos justify counter com valor center e o align items com valor center, que você vai centralizar o elemento filho daquele elemento que você colocou como flex container. Tá joia? Fica a dica aí. E agora sim, vamos trabalhar aqui no nosso Game Over Container. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar algumas dimensões para ele, né? Vou dar aqui um width, uma largura de 500 pixels. Eu vou colocar aqui um padding para dar um espaçamento entre o container, né? a borda do container, né? As margens do container e os elementos dentro do container. Então vou passar aqui um valor de 16 pixels, tá joia? E vou aplicar aqui um box shadow. O box shadow ele funciona igual, quase igual ao text shadow que a gente usou no score durante o jogo, tá? Então o box shadow, só que em vez de aplicar no texto do elemento que está sendo trabalhado aqui, ele vai aplicar esse box shadow na caixa, né, no box do elemento.
Então vai ficar uma sombra em volta dessa box, dessa caixa na qual o elemento se encontra. Mas a forma de trabalhar é a mesma. A gente vai aplicar aqui um deslocamento para essa sombra no eixo X, um deslocamento para a sombra no eixo Y, uma dispersão da sombra, aqui eu vou passar o valor de 5 pixels, uma cor para essa sombra, vou usar o nosso 48FF, e se eu der um F5 aqui, a gente já consegue visualizar aqui, ó, o nosso container, beleza? Só que eu quero essa sombra aqui para dentro do container. Então aqui eu posso passar um valor em set, tá? Que ele vai setar a sombra para dentro. Viu? Eu acho que fica mais interessante nesse caso aqui, fica mais legal assim. Eu vou aplicar aqui também um border radius, para deixar os cantos da caixa arredondados. Vou passar um valor aqui de 10 pixels. Tá? Então aqui, ó, tem uns cantinhos arredondados. E agora eu quero centralizar o conteúdo, né, que está dentro do container. Se a gente selecionar aqui, ó, o conteúdo está todo para o canto esquerdo. Eu quero centralizado, eu não quero no canto esquerdo. Então a gente pode fazer isso de forma muito simples, só dando aqui um text align, passando o valor center. Então o texto todo contido dentro do nosso Game Over Container ficará centralizado agora. Então você dá F5. Então aqui, ó, agora o texto está centralizado. O botão também costuma ficar centralizado, tá? No caso aqui ele não está, porque no começo do projeto a gente botou aqui esse display block para todos os elementos dentro do nosso projeto. Tá? Quando a gente usa o asterisco aqui, a gente está referenciando todos os elementos. Não tinha necessidade. Tá? Então a gente pode tirar esse display block daqui. Só que se a gente fizer isso somente, vai aparecer essa barrinha de deslizamento da tela aqui, né? Essa barrinha para correr a tela no canto direito aqui. Mas vocês reparem aqui que o botão já ficou centralizado, só de tirar aquele display block lá. Então, para corrigir isso, a gente pode vir aqui no body e colocar aqui o display, só que passando o valor flex no body. Se a gente der F5, então sumiu essa barrinha de deslizamento, né? Então, aqui do direito. E o nosso botão está centralizado no container juntamente com os outros elementos. Beleza? Então agora eu vou querer configurar os elementos que estão dentro do container, né? Porque por enquanto a gente não consegue nem ver nada. Então alguns elementos eu vou querer aplicar algumas configurações em comum. Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o Game Over Container, vou botar aqui um sinal de maior que, vou colocar um asterisco. Isso aqui quer dizer que eu estou referenciando todos os elementos contidos dentro desse container, dentro desse elemento, dessa div, identificada como Game Over Container. Então, todas as configurações que eu passar aqui dentro, elas serão aplicadas a todos os elementos que estiverem dentro do Game Over Container. Então, o que eu vou querer colocar aqui vai ser um text shadow, passando, botar 8 pixels de dispersão da sombra e aquela corzinha que a gente está trabalhando direto. Além disso, se a gente olhar aqui, ó, beleza, já conseguimos ver os elementos, mas está tudo trepadinho em cima do outro. Então, eu vou dar uma margem aqui para eles também. Botar o valor de 10 pixels aqui. Beleza, já está ficando com uma carinha aqui de tela de Game Over. Né? Vocês devem ter reparado que até agora a nossa barrinha aqui, a nossa linha embaixo do Game Over não deu as caras. Né? Embora a gente tenha colocado ela aqui no HTML. Isso também é uma consequência daquela configuração inicial que a gente fez. Se eu tirar esses 3 elementos aqui, ó, e salvar, lá, a nossa linha aparece, só que bagunça o nosso layout todo, né? Começa a aparecer essa margem aqui em cima, não é isso que a gente quer. Então, eu posso referenciar aqui o nosso HR, passar aqui para ela um
padding de 1 pixel e um box shadow. Vou passar 5 pixels de box shadow e colorir essa sombra. Então, se a gente der um F5 aqui agora, já está lá a nossa linhazinha, dando um estilo todo bacana ali para a nossa tela de Game Over. Bom, agora eu vou trabalhar o nosso Game Over Score, que é esse valor aqui, onde vai ser exibida a pontuação que o jogador fez ao longo da partida. Ele tem um ID, né? Game Over Score. Então eu vou querer destacar esse texto em relação ao resto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar o tamanho da fonte dele. Font Size, vou passar o valor aqui de 48 pixels. E eu vou querer também mudar a cor dele para ele ficar como se fosse aceso em relação ao resto dos textos, né, que estão meio apagadinhos ali. Então vou passar aqui um color e vai ser a cor que a gente está trabalhando aí mesmo. Então se der F5 agora, ó, a gente tem um texto aqui como se fosse um neon, né, uma parada mais viva. Inclusive, se vocês quiserem colocar essa barrinha aqui também parecendo um neon, vocês podem colocar aqui um background color, né, passando esse valor que a gente está trabalhando, 48 FCFF, lá, e ela fica parecendo um sabre de luz aceso, uma parada assim, né? Eu optei por deixá-la apagada, deixar só com a sombra, tá? Mas é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem fazer diferente, estou só mostrando o caminho aqui. Nosso Game Over Score, acho que ele pode ter também uma distânciazinha maior. Vou passar aqui para ele um margin top de 20 pixels. Para você distanciar um pouquinho mais aqui do Game Over. Aí ele fica perto aqui do Your Score, beleza? O Your Score então fica bem claro que está associado ao texto. E agora vamos trabalhar o botão aqui do New Game, né? Que está bem feio. Então, aqui ó, BTN, New Game é o ID dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um espaçamento ali para ele. Então, padding, passando 10 pixels para cima e para baixo, no top e no bottom, e 20 pixels na esquerda e na direita. Então aqui ele já aumenta a área do botão. Vou aplicar aqui um border radius, passando um valor de 5 pixels para dar um cantinho arredondado para ele. Legal. Vou dar colocar a fonte dele em negrito, tá? Então vou colocar aqui font wave, passando o valor bold. Então, olha lá, dá um negrito nela. Eu vou passar aqui um background color, passando aqui um RGBA. Eu vou deixar o botão praticamente transparente, então, ponto 1, e passar um box shadow 00, aplicar 5 pixels de dispersão da sombra, passando essa cor. Vamos ver como ele ficou. Olha lá, bacana, né? Agora, quando eu passar o mouse por cima, eu vou chamar aqui o cursor, passando o valor pointer, né, para quando a gente passar o mouse em cima, ele ficar com essa mãozinha aqui. E vou dar também uma distânciazinha aqui, passando um margin top, com o valor de 20 pixels, para ele ficar um pouquinho mais para baixo. Acho que aí está legal, né? Agora eu vou tratar a situação em que o cursor do mouse está por cima do botão. Então, vamos mirar nele, 2 pontos, passando aqui o hover.
Então, quando a gente passar com o cursor do mouse por cima do botão, eu vou querer que o botão acenda. Então, vou passar aqui um background color. Passando o 48 FC, FF. E eu vou aumentar também o Box Shadow. Eu vou manter os valores aqui, só vou de 5 pixels de dispersão, vou mudar para 10 pixels. E passando a mesma cor, 48 FCFF. Então, quando eu passo o cursor agora, é como se o botão acendesse. Bacana? Então, acho que a nossa tela de Game Over já está com uma cara legal. Agora a gente só tem que se livrar desse alert irritante e fazer as configurações no JavaScript para quando houver a colisão do inimigo com o nosso player, a gente chamar essa tela de Game Over para frente. Então, se a gente vai chamar a tela de Game Over para frente, a primeira coisa que eu preciso fazer é jogá-la para trás. Então, tem que vir aqui no modal. Cadê a classe modal? Aí aqui, primeiro eu vou deixar a tela invisível. Então, aqui, ó, opacity 0. Se a gente der F5 aqui agora, a gente não consegue ver a tela, mas vocês vão reparar que mesmo clicando na tela, o meu player não está disparando nada. Quer dizer, eu não estou interagindo com o canvas. Ou seja, o modal continua na frente da tela, só está invisível. Então, eu tenho que passar o z-index dele, um valor negativo, vou passar -1. Dessa forma, o modal vai ser jogado para trás do canvas. Então, agora sim, ó, eu estou interagindo com o canvas. Beleza? Tenta imaginar uma pilha de camadas, né? Camadas em cima de camadas. Assim. Eu peguei a camada do modal e botei embaixo da camada do canvas. Isso a gente faz através do atributo zIndex. Então, beleza. Agora vamos mexer aqui no nosso script. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui, eu vou precisar referenciar o modal, que a gente vai trabalhar a posição dele e a opacidade dele. A gente vai precisar referenciar o nosso texto de Game Over, né? Então a gente vai exibir o score do Game Over lá. E a gente vai precisar de uma referência para o nosso botão para reiniciar o jogo. Então vamos criar aqui uma const. Primeiro vamos botar aqui nosso Game Over modal. Recebendo, vamos passar aqui, ID, Game Over Modal. Um const, vamos precisar do nosso Game Over Score, Game Over Score, recebendo, vamos passar aqui o ID, Game Over Score. E finalmente o nosso btn new game, recebendo aqui uma referência para o elemento identificado pelo ID btn new game. Beleza, então vamos pensar aqui a lógica do fim do jogo. Quando houver a colisão do inimigo com o player, a primeira coisa que eu vou querer fazer vai ser interromper o nosso loop de animação. Então, a gente não tem aqui aqui no nosso loop, né, no nosso método loop, a gente tem o Request Animation Frame, que é o responsável por gerar o ciclo de animações. Né? Esse Request Animation Frame, ele gera um ID também, ele retorna um ID. Ele é um método, tá, uma função que retorna um ID. Então, a gente vai armazenar esse ID em uma variável para poder pausar esse ciclo de animações quando o jogo acabar. Para isso eu vou precisar criar uma variável. Então eu vou criar aqui um let. Eu vou chamar de animation ID. E eu não vou passar valor para essa variável. Então vamos lá no loop. Eu vou informar aqui que o nosso animation ID ele vai receber o ID retornado pelo request animation frame. E agora quando for lá no game over, cadê? A gente tem aqui o nosso check enemies, aqui onde a gente está identificando a colisão do inimigo com o player. Tá? Vamos tirar esse alert daqui. Então eu vou chamar a função game over e eu vou criar essa função aqui embaixo. Function game over.
E a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso game over, então, vai ser chamar um cancel animation frame, passando como parâmetro o nosso animation ID. E repare aqui, ó, cancel animation frame com A maiúsculo e com F maiúsculo. É igual o request animation frame, só que em vez de ser request, vai ser cancel. Beleza? Então, vamos dar um F5 aqui. Quando um inimigo colidir com o player, então as animações têm que ser interrompidas. Vamos ver se deu certo. Olha lá. Beleza. Funcionando certinho. Então, a gente interrompeu aqui o nosso loop de jogo, né? As requisições, as interações e todo o processo que estava sendo gerido ali pela função de loop. Só que tem uma coisa, os inimigos continuam sendo criados, tá? Porque os inimigos eles estão com outro método que não depende do nosso update. Então, vamos ver se isso está acontecendo mesmo. Se eu vier aqui no Spawn Enemies, aqui embaixo do enemies.push, eu posso dar aqui um console.log, passando aqui enemies.length. Então, se eu vier aqui no jogo, vou dar um F12 para exibir o console. Está criando inimigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O inimigo colidiu com o player. O jogo parou, mas o jogo continua criando inimigos. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, lá no nosso game over, lembrando que a gente já tem aqui, ó, o set interval, que é responsável por chamar a cada 1,5 segundo esse método que cria os inimigos, ele já está com seu ID armazenado aqui nessa variável interval ID. Então é só chegar aqui no game over e chamar o método clear interval, passando o interval ID como parâmetro. Então a gente atualiza aqui, vamos dar F5. Está aqui a nossa contagem de inimigos que estão sendo criados. O inimigo vai colidir com o player e o set interval parou de criar novos inimigos. Beleza? Então, maravilha. Então, eu posso tirar esse console.log daqui, que a gente não vai mais usar. Foi só para exibir o funcionamento do clear interval. Agora, o que mais eu preciso fazer? Bom, eu tenho que exibir a pontuação final do jogador. Então, o nosso game over score inner text vai receber o valor que está armazenado na nossa variável score. Além disso, eu tenho que trazer o nosso modal para frente e exibi-lo, porque ele está com a opacidade 0, né? Então a gente tem que passar o valor da opacidade dele para 1. Então, vamos chamar aqui o nosso game over modal, ponto style, ponto opacity, recebendo o valor 1, e a gente tem que trazer para frente através do z-index, que também vai receber o valor 1. E preste atenção aqui, ó, que o z-index tem o i maiúsculo, tá? Lembra que lá no CSS a gente botou z-index? Então aqui no JavaScript a gente vai referenciar esse atributo através do z minúsculo, i maiúsculo, tá? Um z-index com esse detalhezinho aqui. Então vamos ver se está funcionando. Vamos dar F5 para atualizar. Vamos detonar um inimigo aqui, só para a gente ter algum valor para ser apresentado como pontuação do jogador. E quando o inimigo colidir com a gente, nossa tela de game over é exibida. Ele só não pegou o score, né? Por que não pegou o score? Ele não pegou o score porque eu coloquei inner text com um N apenas, né? Inner text com 2 N's. Olha o erro bobo aí. Então, vamos testar de novo.
Vou fazer alguns pontos aqui. O inimigo vai tocar no player. Pronto, agora sim. Só uma coisa que eu acho que pode ficar melhor ainda, que a tela de Game Over está pipocando na tela, né? Ela está pulando de forma muito súbita. Né? Ela simplesmente pá, aparece. Então acho que a gente pode fazer uma transição um pouquinho mais suave para a exibição dessa tela. Então a gente pode vir aqui no CSS, aqui na nossa classe modal, e eu vou passar aqui um valor transition. Tá? O transition ele nos permite configurar justamente um tempo de transição entre dois estados de um determinado atributo. Então aqui, por exemplo, eu posso passar o nosso opacity, dou um espaço e vou dizer que isso aqui vai demorar 0.5s. O que quer dizer isso aqui? Meio segundo. Tá? Então, quando houver uma transição no estado de opacidade desse elemento, ele vai demorar meio segundo entre um estado e outro. Quer dizer, ele vai demorar meio segundo para exibir, por exemplo, um elemento que estava com opacidade zero. No caso inverso, quando a gente remover a tela de Game Over, o Z-index vai ser executado primeiro do que a mudança de estado da opacidade. Então a gente não vai conseguir ver essa transição quando a gente usar o nosso botão New Game para começar uma nova partida. Mas quando o jogo acaba, o Z-index já joga a tela para frente e aí a gente vai ter meio segundinho para ver a transição de estado de opacidade da nossa tela de Game Over. Então vai ficar um pouco mais suave. Vamos ver se está funcionando. Dá um F5 aqui para atualizar. Detonar um inimigo aqui e pronto. Vocês perceberam? Agora a transição foi um pouquinho mais suave. Beleza. A parte de exibição da tela de Game Over está funcionando 100%. Agora só falta agora a gente atribuir aqui a funcionalidade desse botão New Game. Então, para isso, vamos vir aqui no nosso script. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de init. Poderia ser New Game, né? Acho que New Game é um bom nome. Okay. New Game. Então, o que a gente precisa fazer no New Game? Primeira coisa, né? Jogar o modal para trás e deixá-lo opaco. Opaco não, deixá-lo transparente. Então, a opacidade, vamos passar o valor 0 e o Z-index vamos passar o valor -1. Agora a gente vai limpar os nossos arrays. Então, projectiles vai receber um array vazio, o particles vai receber um array vazio, e o enemies vai receber um array vazio. Vamos zerar nossa pontuação, né? Score vai receber 0, e o nosso txt score.inner text vai receber score, espaço, mais o valor de score. Aí eu vou chamar nosso método loop para começar uma nova, para reiniciar, né, aquele processo ali de iterações, né, do Recursion Animation Frame, começar aquele loop de animação e tal, e das atualizações do jogo também. E vou chamar o nosso spawn enemies para começar a criação de novos inimigos. Eu vou passar para o nosso context, né, um fill style branco, white, e vou limpar a tela, caso ainda tenha algum inimigo sendo exibido na tela. Né? Então, context.fillRect, passando os valores 0, 0, canvas.width e canvas.high. Beleza? E agora a gente precisa associar essa função ao clique no botão. Então, aqui eu tenho um Event Listener, vou botar aqui nosso btn newgame.add event listener. O evento vai ser o clique e a função chamada vai ser nossa new game.
Beleza? Então vamos testar aqui. Vamos dar uns tiros em alguns inimigos aqui, só para ter uns pontos para serem exibidos. O inimigo veio, colidiu com o player, acabou o jogo. A gente clica em New Game, começa um novo jogo. Score zerado, sem qualquer vestígio do que tinha acontecido antes. Acabou o jogo, New Game, beleza. Super funcional. Legal? Então, para esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente pode fazer a tela de início de jogo, tá? Para começar um novo jogo, começar o primeiro jogo, na verdade, né? Quando o jogador carregar a tela, ou carregar o nosso jogo no navegador. Então ele vai vir com uma telinha de novo jogo. E no último vídeo a gente pode fazer a sonorização do jogo, que na verdade é bastante simples. A gente vai carregar alguns efeitos sonoros, vamos criá-los, né, para cada evento, né, quando a gente estiver disparando, quando a gente estiver explodindo algum inimigo. E vai ter uma música de fundo que vai ficar tocando. E eu acho que é só isso, né? Bom, então o conteúdo é esse. Ah, não, mais uma coisa aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci de configurar, a gente está conseguindo selecionar o texto da tela de fim de jogo. Isso não é legal. E é uma coisa extremamente simples de resolver, né? Vamos lá no CSS, aqui no modal. Vou chamar aqui o user select, passando o atributo none. Pronto. Vamos ver aqui uma tela de fim de jogo. Está resolvido. O jogador não consegue mais selecionar o texto. Beleza? Então, para hoje era isso. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e fui!